Nessa noite eu gostaria de convidá-lo a abrir comigo a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 9. Nós leremos a partir do verso 35, Mateus capítulo 9, nós leremos a partir do verso 35. E este texto bíblico precisa ser lido debaixo de três compreensões, de três fundamentos importantíssimos. O primeiro é o fundamento de posse, ou seja, Deus é o Senhor da seara. Deus é o Senhor das nossas vidas. Deus é o Senhor do universo. Deus é aquele que faz todas as coisas. Todas as vidas de todas as pessoas, entre todos os povos, essas vidas estão nas mãos de Deus. Portanto, este é o fundamento de posse. Deus é o Senhor da seara. E nós leremos esse texto hoje, e amanhã pela manhã, e amanhã pela noite, e nós iremos sempre repetir e relembrar esta verdade. Deus está no controle de todas as coisas. É o Senhor. Portanto, a missão, ela vem de Deus, ela é feita pela vontade de Deus, no poder de Deus, usando a igreja de Deus, para chamar no mundo o povo de Deus para a glória de Deus. Deus é o Senhor da seara. Este é um fundamento de posse, é um fundamento importantíssimo que nos leva a entender este texto precioso que nós iremos ler. O segundo fundamento é o fundamento do chamado. É Deus quem chama e é Deus quem envia os trabalhadores para a seara. Ou seja, o envio de trabalhadores não é um resultado de um programa eclesiástico, de estatísticas elaboradas, de sermões bem preparados. O envio de trabalhadores para a sua seara, para a seara de Deus, no poder de Deus, na vontade de Deus, no tempo de Deus, é obra puramente de Deus. É o fundamento do chamado. Por isso que ao nós olharmos para esse texto hoje e amanhã, nós devemos olhar para o Senhor com humildade e também com expectativa, que Deus chame a cada um de nós, que Deus capacite a cada um de nós, que Deus envie a cada um de nós para que seja feita a vontade do Senhor. É Deus quem envia os trabalhadores para a sua seara. Fundamento de posse, fundamento de chamado e fundamento também de urgência. Nós leremos nesse texto que Jesus, ele explica que as multidões estão perdidas como pessoas ou como ovelhas que não têm pastor, não têm rumo, estão desesperadas. São palavras carregadas de urgência, ou seja, Jesus está dizendo que há pessoas morrendo sem conhecer o Evangelho, sem conhecer a mensagem de redenção. Há urgência na palavra de Jesus, há urgência no chamado da igreja para proclamar o nome do Senhor Jesus. Este é o fundamento de urgência. Portanto, nós vamos ler esse texto, se você puder ficar comigo de pé nesse momento, Mateus capítulo 9, debaixo deste fundamento de posse, esse fundamento de chamado e este fundamento de urgência. Mateus capítulo 9, verso 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Verso 36, todos juntos? Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Verso 38, todos juntos? Rogai, pois ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Novamente, o versículo 38. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie trabalhadores para a sua seara. Você pode se assentar com a sua Bíblia aberta comigo nesse texto? Hoje eu gostaria de expor a palavra de Deus, os versos 35 e 36,
Amanhã pela manhã irei expor o verso 37 e pela noite, pela graça do Senhor, o verso 38. Portanto, hoje à noite, ao longo do dia de amanhã, nós iremos abraçar esse texto nessa expectativa do Senhor aquecer, direcionar, abençoar os nossos corações a fazermos a obra dele. Nesses dois versos 35 e 36 dessa noite, nós encontramos o que Jesus fazia, ou seja, as suas ações, e encontramos também por que Jesus fazia, as suas motivações. No verso 35, as ações de Jesus. No verso 36, as motivações do Senhor Jesus. E nesses dois preciosos versos, você e eu, nós encontramos aqui três realidades. E são três realidades que eu gostaria que pudessem cair na sua mente, no seu coração, na sua vida diária, para que Deus possa encorajar a você e a mim a fazer a sua vontade. A primeira realidade é que há necessidade em toda parte, em toda parte. Observem comigo o verso 35. E percorria Jesus, diz o texto, todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Jesus estava aqui em movimento, cumprindo a missão de proclamar o reino de Deus. E ele fazia viajando, percorrendo, peregrinando, exaustivamente, diz o texto, em todas as cidades e povoados. Ele pregava nas sinagogas, ele pregava nas praças, ele pregava nas ruas, ele falava aos religiosos, ele falava aos sem religião, ele pregava às crianças, aos idosos, por todas as cidades e povoados. Jesus viajava exaustivamente pregando o Evangelho de Deus. Isso, meus irmãos e irmãs, nos mostra essa primeira realidade sobre a seara e sobre a missão. Há necessidade em toda parte. Isso envolve pequenos vilarejos do interior, comunidades ribeirinhas, aldeias indígenas, as médias cidades, os povoados dessa região, a cidade de Manaus, as cidades espalhadas por todo o mundo. Isso envolve pessoas em toda parte. Aqueles que têm religião, aqueles que são sem religião, os templos e as praças, as universidades, os hospitais, os escritórios, os condomínios. Há necessidade em toda parte, em toda parte. Olhe bem para mim nesse momento e entenda comigo este conceito teológico importante que foi interpretado pelo apóstolo Paulo. Há necessidade em toda parte, não por um motivo cultural, ou social, ou acadêmico, mas há necessidade em toda parte por um motivo espiritual. E Paulo, ele interpretou esta verdade bíblica, escrevendo aos Romanos no capítulo 3, no versículo 23, quando ele diz que todos pecaram e carecem, ou seja, precisam desesperadamente da glória de Deus. A missão existe porque todos pecaram. Todos estão mortos e separados e precisam de redenção. Todas as tribos, as línguas, os povos, as nações, todas as gerações, desde Adão até o último ser humano que ainda nascerá, todos pecaram. Estava lendo um artigo que diz que até o final de 2022, haverá cerca de 8 bilhões de pessoas no mundo. 8 bilhões de pessoas no mundo, pois são 8 bilhões de pessoas que pecaram. Porque o homem caiu, porque o homem pecou, porque o homem se distanciou de Deus, há necessidade em toda parte. É por isso que em Mateus capítulo 24, o Senhor Jesus diz que a sua mensagem do Evangelho deve ser pregada, essa mensagem em todo o mundo. É por isso que em Mateus capítulo 28, ele instruiu os seus discípulos a fazerem discípulos dele
do Senhor Jesus entre todas as nações. Este é o nosso modelo, é o Senhor Jesus. Versículo 35, percorria Jesus todas as cidades e os povoados. Há necessidade em toda parte, em toda parte. E é por isso que a igreja de Cristo precisa seguir os passos de Cristo. E o Senhor enviará, Ele enviará alguns para as cidades, Ele enviará outros para o interior, Ele enviará outros para as universidades, para a academia, Ele enviará outros para os escritórios e os hospitais, Ele colocará alguns nesse condomínio, outros naquele bairro, outros naquela rua, outros naquele país, porque Deus espalha a sua igreja por esta razão. Há necessidade em toda parte, e a igreja é sal da terra, e a igreja é luz do mundo. Por onde Deus nos enviar, por onde Deus nos espalhar, nós fomos espalhados, enviados por Deus, para ser sal que salga e luz que brilha, pois há necessidade em toda parte, em toda parte. Vários anos atrás, quando era ainda recém-casado com a Rossana, quase 30 anos atrás, na verdade, nós estávamos indo para Gana, na África, e nós passamos pelo norte da África, numa região do deserto Saara, e ali cruzamos uma parte do deserto Saara, e vimos ali vários acampamentos de beduínos, que são povos que vivem em tendas, e são povos nômades, que viajam de lugar para lugar sempre, nunca estão parados, passam 2, 3 semanas aqui, 2, 3 meses ali, mas sempre estão em movimento, e não havia entre eles nenhum crente no Senhor Jesus. Na verdade, naquela época, não havia entre eles ninguém que ouvisse o evangelho do Senhor Jesus. Nós fomos para outro país, fomos trabalhar em Gana, ali permanecemos durante vários anos, nunca mais voltamos àquela região do Saara, uma região desértica, uma região árida. Eu me lembro que foi o único lugar que eu vi ali no termômetro 52 graus à sombra. Ali muito quente, uma região difícil, ainda não alcançada. E quando nós fomos para Gana, trabalhar em outra região, em outro país, eu fiquei pensando, quem chegará até o Saara? Quem chegará até os beduínos? Quem chegará naquelas tendas? É difícil demais, é complicado demais, é quente demais, é árido demais. Poucos anos depois, eu recebi uma notícia que Deus havia levantado um casal de médicos, e esse casal de médicos, que morava em um país próximo, teve aquele ardor em seu coração, estamos sentindo um desejo de ir colaborar com os povos nômades do deserto Saara, e eles eram crentes fiéis no Senhor Jesus, e foram para lá, e começaram a ouvir aquele povo, aprender a língua, viver entre eles, começaram a pregar o evangelho, e tempos depois eu recebi uma notícia dizendo, há várias igrejas nascendo entre os beduínos no deserto Saara. Isso acontece porque há necessidade em toda parte, e por isso Deus, Ele espalha a sua igreja por toda parte. Olhe bem para mim nesse momento, Deus o colocou onde você está, com propósitos do coração dEle. Não é por acaso, não foi apenas uma promoção ou uma direção, é um propósito de Deus. Deus o colocará onde Ele deseja que você esteja, com propósitos dEle. Portanto, se for árido, mesmo se for desértico, mesmo se for pesado, diga comigo nessa noite, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque nós queremos fazer a vontade de Deus. Deus espalha a sua igreja, porque há necessidade em toda parte. Em toda parte. Versículo 35. Essa é a primeira realidade. E é por isso, meus irmãos e irmãs, que essa igreja
Presbiteriana de Manaus. Graças a Deus, uma igreja viva e uma igreja missionária. É por isso que essa igreja planta igrejas nas cidades. É por isso que essa igreja planta igrejas em comunidades e também em aldeias. E não apenas no Brasil, mas também em outros países. Por essa compreensão bíblica, há necessidade em toda parte. Nós encontramos ainda no versículo 35, uma segunda realidade. Observe comigo o versículo 35 uma vez mais. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, diz a palavra de Deus, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Ou seja, Jesus, ele ensinava, ele pregava e ele curava. Ele estava anunciando às multidões que no meio das trevas há uma luz, que é Ele próprio, o Senhor Jesus. Ele está dizendo às multidões que no meio da perdição há salvação no nome do Senhor Jesus. Ele está dizendo ao mundo daquela época e a todas as gerações que Deus tem um plano para a história de pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. E o plano é apenas um, é o Senhor Jesus. Quando nós lemos o versículo 35, nós começamos a entender um dos pilares do cristianismo. E esse pilar do cristianismo, meus irmãos e irmãs, é um dos motivos que tem feito a fé cristã ser oprimida e perseguida em diversas partes do mundo. É o princípio da singularidade de Jesus. O mundo prega que todos os caminhos levam a Deus, não é verdade? É essa pregação que nós encontramos em toda parte. Todos os caminhos levam a Deus. Você é cristão? Bom para você. Eu não creio em Cristo, mas todo caminho leva a Deus. Bem, de certa forma isso é verdade, porque todo caminho leva a Deus como juiz. Leva ao juízo de Deus. Mas apenas um caminho leva a Deus como Salvador. Apenas um caminho leva à salvação de Deus. E este caminho tem nome, é o Senhor Jesus. Não há outro caminho, não há outra resposta, não há outro plano, não há outra pretensão, não há outra redenção, a não ser Jesus. Aquele que é Deus e é homem, aquele que é leão e cordeiro, que é profeta e mensagem, que é sacrifício e sacerdote, que é servo e rei, é o Senhor Jesus, é o único caminho. É a única verdade, é a única vida. Quando nós lemos no versículo 35, Jesus percorrendo todas as cidades e vilarejos, dizendo a eles que há apenas um caminho, pregando e ensinando. O que nós vemos é Jesus dizendo, no meio das trevas, eu sou a luz. E esta é a mensagem que a igreja precisa carregar e espalhar por todo o mundo. Essa é a mensagem. É uma mensagem difícil, é uma mensagem dura, é uma mensagem que será rejeitada, é uma mensagem que levará a igreja a ser perseguida, como já tem sido perseguida. Mas esta é a verdade de Deus, portanto é a nossa verdade. Não há outro caminho a não ser Jesus. É só Jesus. É só Jesus. Quando nós pensamos sobre esse assunto da singularidade de Cristo, nós devemos entender que o Evangelho, por natureza, essa mensagem de redenção, feita por Deus, preparada por Deus, na vontade de Deus, para que se cumpram os propósitos de Deus, essa mensagem, por natureza, é uma mensagem supracultural. O Evangelho é supracultural, pois é, o Evangelho que explica qual é a necessidade da cultura e não o contrário. Este Evangelho que é supracultural, ele também é intercultural, pois Deus chama pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações
a estar aos pés do Senhor Jesus como igreja. E é por isso que estamos aqui nessa noite, porque nós amamos o Senhor Jesus. O evangelho que é supracultural, que é intercultural, esse evangelho também é cultural, pois o evangelho é o próprio Senhor Jesus, Deus encarnado, que viveu em nossa terra, falou a nossa língua, comeu da nossa comida, foi tentado pelos nossos pecados, sem pecar, morreu a nossa morte. O evangelho é o próprio Senhor Jesus. O evangelho que é supracultural, intercultural, que é cultural, o evangelho também é transcultural, pois deve ser levado de uma cultura para outra cultura, pela obra missionária, e é por isso que temos uma conferência missionária. Este evangelho, por fim, ele é contracultural, porque encontra o ser humano perdido e em trevas e o transforma. Ninguém se encontra com Jesus e permanece o mesmo. Ninguém. Você sabe disto, você experimentou isto. E há pessoas espalhadas por toda a terra à espera hoje de uma palavra de verdade revelada nas Escrituras, que é só Jesus. É só Jesus. Versículo 35. Primeira realidade. Há necessidade em toda parte. Fale comigo, toda parte. Foi fraco, toda parte. Onde Deus o colocou, há necessidade. Por isso você está ali. Para onde Deus o enviar, há necessidade. Por isso Ele vai enviá-lo ou enviá-la. Segunda realidade. Jesus deve ser anunciado. Essa é a realidade que encontramos também no versículo 35. É só Jesus. No meio das trevas, é só Jesus. No meio da enfermidade, é só Jesus. No meio da perdição, é só Jesus. Por isso que a igreja de Cristo só fala de Cristo. Não há espaço para outro nome. E eu estou convencido, meus irmãos e minhas irmãs, que nós precisamos falar mais de Jesus e menos de nós. Estamos vivendo uma geração de igrejas altamente exigentes. Não é raro, depois de um culto dominical, na porta da igreja, encontrarmos alguns cristãos insatisfeitos, dizendo: o ar-condicionado está frio demais, ou estava quente demais, o pastor pregou pouco tempo demais, ou pregou muito tempo, o coral desafinou naquela segunda estrofe, não estão colocando as cadeiras como deveriam. Se assim continuar, eu não permaneço na igreja. Nós estamos vivendo uma geração de igrejas, de crentes altamente exigentes. A igreja, meu irmão e minha irmã, não foi formada por Deus para satisfazer aos caprichos e desejos do seu coração. Você é a igreja comprada pelo sangue do Cordeiro Jesus para servir a Deus de maneira sacrificial, com tudo que você é, com tudo que você faz, com tudo que você tem, para a glória, não sua glória, não da igreja, não da liderança, não do seu patrão, mas para a glória de Deus. Deus não reparte a sua glória com ninguém. Por isso que Jesus deve ser anunciado. Nós precisamos falar mais de Cristo e menos de nós. Nós precisamos olhar mais para Cristo e menos para os nossos heróis humanos. Nós precisamos levantar menos a nossa bandeira e levantar mais alto a bandeira do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É só Jesus. É só Jesus. A singularidade de Jesus é um dos princípios teológicos mais importantes para a missão. Se o crente ou a igreja perde esse conceito, perde a missão, porque nós passamos a proclamar nós mesmos e não o Senhor Jesus. E não o Senhor Jesus. Eu me lembro que vários anos atrás estava
em uma igreja norte-americana. Era uma conferência missionária também no final de semana. E ali eu falei na sexta, no sábado, no domingo, uma igreja viva, uma igreja missionária, uma igreja que tem parceria com diversos missionários no mundo. E aquela igreja, ela tinha um boletim muito elaborado, muito bem feito. E me chamou a atenção, eu peguei aquele boletim, 12 folhas, 24 páginas, muito bem feito. Papel couché, a capa com papel laminado, 4 cores. A gente olhava para a capa daquele boletim dominical, havia uma foto do templo e uma foto do pastor, que era o pastor principal da igreja, e era tridimensional. Para onde você olhava, o pastor olhava para você. Era um negócio assim diferente. Eu fiquei impressionado com o boletim, peguei o boletim e levei, está hospedado em um hotel, e ali eu comecei a ler aquele boletim dominical, 24 páginas. E ali deixei na minha Bíblia, segui com a conferência. Segunda-feira voltaria para o Brasil, e o pastor da igreja, aquele pastor principal da igreja, ele disse: Ronaldo, eu vou levá-lo de volta para o aeroporto e nós vamos conversando, são 40 minutos. E ali ele me fez uma pergunta, na verdade, sendo ele um homem de Deus, e um homem muito humilde de coração, ele disse: Ronaldo, é uma pergunta que eu faço a todo pregador que vem na nossa igreja. E a pergunta é a seguinte: você viu alguma coisa que deveria ser mudado? Eu havia visto algo no boletim, mas com um brasileiro, recém-chegado ali, não conhecia bem a igreja, nem mesmo o pastor, eu disse: meu irmão, a sua igreja é uma bênção, uma igreja viva, uma igreja missionária. Ele disse: Ronaldo, eu sei, sou pastor da igreja há 40 anos, eu quero saber se há alguma coisa, você viu alguma coisa na igreja que precisa ser mudado? Eu falei: pastor, eu vi algo no boletim. Ele quase deu um ataque cardíaco, ele puxou o carro, colocou no acostamento, colocou a mão no banco de trás e pegou um boletim, estava lá no banco de trás, pegou um boletim e disse: olhe, eu formei um comitê só para preparar o boletim da igreja, e eu sou o coordenador desse comitê. O que foi que eles erraram? Diagramação de novo, esse pessoal é fogo, colocaram ali uma foto errada, será que foi algum erro ali tipográfico? Eu falei: não, pastor, na verdade, eu achei o boletim muito bem feito, muito bem elaborado, e eu levei o boletim para o hotel, eu li as 24 páginas, e o boletim fala sobre tudo, fala sobre a igreja, os projetos da igreja, a agenda da igreja, os missionários da igreja, os líderes da igreja, os planos da igreja, mas em 24 páginas o boletim não cita uma só vez o nome de Jesus, o Senhor da igreja. Eu disse: essa crítica poderia ser feita também à igreja brasileira. Meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos nos encantar mais com Jesus. Para nós glorificarmos a Deus, muito se fala sobre glorificar a Deus, dar glória a Deus. Dar glória a Deus não é dizer glória a Deus. Dizer glória a Deus é fácil. Dizer glória a Deus é bonito. Dizer glória a Deus é cativante. O difícil, meus irmãos, é que para glorificar a Deus, nós precisamos primeiramente nos desglorificar. Nós precisamos chegar ao ponto de dizer, como Paulo nos ensinou, escrevendo aos Gálatas: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É uma igreja apaixonada por Jesus, cuja mensagem é Jesus, cuja vida é Jesus. Essa é uma igreja missionária. Que Deus nos ajude a nos desglorificarmos, para que seja só Jesus em nossa vida, só Jesus em nossa família, só Jesus nessa igreja presbiteriana de Manaus, só Jesus, onde há congregações, igrejas e missionários espalhados, só o nome do Senhor Jesus. Primeira realidade: há necessidade em toda parte. Segunda realidade: Jesus deve ser anunciado. E encontramos agora no versículo 36, olhe comigo o versículo 36, encontramos uma terceira realidade.
E a realidade é esta: nós precisamos de corações compassivos. Olhe comigo o versículo 35, nós lemos o que Jesus fazia. No 35, ele peregrinava, ele ensinava, ele pregava e ele curava. No 35, mas no versículo 36, nós encontramos por que Jesus fazia, as motivações de Cristo. E aqui, nós sabemos que Cristo possuía muitas motivações, mas no versículo 36 encontramos uma dessas motivações. Diz a palavra: vendo ele, Jesus, as multidões, o que, meus irmãos e irmãs? Compadeceu-se delas. Por um motivo, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Olhe bem para mim, nós precisamos de corações compassivos. Nós precisamos de compaixão. Isso nós não temos nem teremos naturalmente. Vem de Deus, por isso nós precisamos rogar a Deus, pedir a Deus, orar a Deus. A palavra compaixão aqui no versículo 36 significa uma dor interna nas entranhas. Significa uma profunda tristeza pelo estado do outro, pela situação da outra pessoa. É uma coisa que aperta o coração, que fere a alma, que angustia o ser, não por sua causa, você está bem, mas pelo outro que está sofrendo, que está com dores, que está nas trevas. Mas nós lemos, olhe comigo o texto, nós lemos que Jesus teve compaixão porque as multidões estavam aflitas e exaustas. A palavra aflição, usada aqui nesse texto, vem da palavra grega eklio, que significa uma angústia tão grande que se perde a esperança, ou seja, pessoas sem esperança. A palavra exaustão, aqui nesse texto do grego ripto, significa um cansaço tão grande que se perde as forças. Portanto, o texto está dizendo que Jesus teve compaixão das multidões, porque eles não tinham esperança, e porque eles não tinham forças. E continua dizendo, porque eles eram como ovelhas sem pastor. Ovelha sem pastor não tem direção. Portanto, a compaixão de Jesus pelas multidões é porque eles não tinham esperança. Eles não tinham forças. E eles não tinham direção. Não tinham rumo. Jesus se condoeu. Jesus se compadeceu. Jesus teve o seu coração movido pela necessidade daquele povo. O que tem motivado a sua vida a se envolver com a obra missionária? É um programa da igreja? É uma oportunidade prática? É um propósito que você fez em sua mente? Ou é um coração compassivo? Meu irmão e minha irmã, talvez seja este um dos nossos maiores desafios. Nós temos corações compassivos, corações cheios de compaixão. Fazer o certo, nós podemos fazer, mas fazer o certo com a motivação certa, só se Deus nos ajudar. Só se Deus encher o nosso coração, uma verdadeira compaixão. Isso não vem de nós, vem de Deus. Por isso nós precisamos orar. Como ter um coração compassivo? 3 rápidos conselhos para o seu e para o meu coração. Em primeiro lugar, ore ao Senhor, pois é Ele quem enche os nossos corações de compaixão. Você não vai aprender compaixão fazendo curso, lendo livro, conversando com alguém, ouvindo uma história, vendo um programa de televisão. Você terá compaixão se Deus lhe der compaixão. Portanto, a primeira coisa, para termos um coração compassivo, é orar. Senhor, toca o meu coração, para que eu faça a coisa certa, com a motivação certa, que o meu coração doa pela dor nos corações daqueles que estão perdidos e nas trevas, como o Senhor Jesus.
Salmo 119, versículo 32, diz assim: correrei pelo caminho dos teus mandamentos, quando dilatares o meu coração. Nós precisamos de corações dilatados, nós precisamos de corações abertos, amorosos, generosos, misericordiosos, corações compassivos. Portanto, ore ao Senhor. Segundo conselho, para termos corações compassivos, associe-se a pessoas compassivas. Se você caminha com alguém compassivo, que tem o coração cheio de compaixão, Deus usa esta amizade, essa caminhada, esse relacionamento, para também despertar o seu e o meu coração. Observe na palavra de Deus, nós lemos no livro de Atos, que Barnabé era um homem compassivo. No capítulo 4, ele vendeu um campo e entregou aos apóstolos todo o dinheiro, para que os necessitados fossem ajudados. No capítulo 9 de Atos, ele acompanhou Saulo, que era conhecido apenas como perseguidor da igreja do Senhor Jesus, dizendo, ele se converteu, ele agora é irmão do Senhor Jesus. As pessoas olhavam de maneira esquisita para Saulo, mas Barnabé caminhava com Saulo. No capítulo 11, ele foi escolhido para levar ajuda aos necessitados na cidade de Jerusalém. No capítulo 15, quando Saulo, na verdade agora Paulo, apóstolo, não quis caminhar com Marcos, porque Marcos estava dando algum trabalho, Barnabé, ele se separou de Saulo, de Paulo, para caminhar com Marcos, porque era a pessoa com maior necessidade. Barnabé tinha um coração compassivo, e boa parte da compaixão no coração do apóstolo Paulo, provavelmente veio de caminhar com Barnabé. Associe-se a pessoas com corações compassivos. Quando Rossana e eu chegamos na África, muitos anos atrás, em uma aldeia chamada Coni, era nosso primeiro ministério missionário, éramos ali jovens, ainda sem filhos, e eu estava animado, ali preparado, então olhei, o que eu via, meus irmãos, naquela região distante, eu via uma língua a ser aprendida, uma cultura a ser compreendida, e igrejas a serem plantadas, mas Rossana, minha esposa, ela enxergava pessoas em sofrimento. E ela conversava comigo todos os dias sobre pessoas em sofrimento. Eu conhecia o nome de todas as aldeias onde eu queria plantar igrejas. Rossana conhecia o nome de todas as pessoas que tinham uma necessidade. Eu sabia o nome dos clãs e os verbos certos para pregar o evangelho. Rossana sabia o nome das enfermidades daquela região e do sofrimento daquele povo em cada aldeia, em cada família. E caminhar com Rossana tem ajudado muito o meu coração a ser compassivo. Você quer ter um coração compassivo? Caminhe com pessoas que têm corações cheios de compaixão. Em terceiro lugar, primeiro conselho, ore, meu irmão e minha irmã, pois é Deus quem enche o seu coração de compaixão. Segundo conselho, caminhe com pessoas compassivas. Terceiro conselho, aproxime-se daqueles que estão aflitos. Observe comigo, esse texto é impressionante. O versículo 35 nos diz que Jesus, ele peregrinava por todas as cidades e povoados, e no versículo 36 nós vemos que ele viu as multidões. Jesus enxergou as pessoas, e ao enxergar, ao ver as pessoas, Jesus se compadeceu delas. Muitas vezes nós não temos compaixão porque nós não enxergamos as pessoas. Não caminhamos no meio das pessoas aflitas. Não conversamos com aqueles que estão em sofrimento. Não interagimos com aquele que está nas trevas, com aquele que não tem solução, com aquele que está desesperado. Nós não temos compaixão porque nós nos enclausuramos no meio de um grupo de pessoas que nós selecionamos para o nosso relacionamento pessoal e nós não percorremos as cidades, os povoados, as casas, as famílias, os condomínios,
os escritórios, olhando nos olhos das pessoas. Porque à medida que nós vemos o sofrimento do outro, o Espírito de Deus coloca compaixão em nossos corações. Compaixão. 3 realidades. Há necessidade em toda parte. Pode repetir comigo? Há necessidade em toda parte. Onde Deus o colocou, para onde Deus o enviar, louvado seja o nome de Jesus, Deus o colocou ali, porque há necessidade. Abra os seus olhos para enxergar essa necessidade. Segunda realidade, Jesus deve ser anunciado. Não é você que deve ser anunciado. Não é aquilo que você faz que deve ser anunciado. Não é a sua igreja que deve ser anunciada. É o nome do Senhor Jesus. Apenas um nome, uma solução, uma salvação, uma redenção é Jesus. Terceira realidade, precisamos de corações compassivos. Nós não temos naturalmente. Então ore, peça a Deus. Caminhe com pessoas compassivas e aprenda com elas. E caminhe no meio daqueles que estão aflitos e necessidades, enxergando as multidões, enxergando as pessoas, e Deus lhe dará por elas compaixão. Compaixão. Eu gostaria de encerrar partilhando com vocês algo que mexeu com o meu coração, me animou muito neste ano. Rossana e eu estamos trabalhando com um projeto nos últimos anos, que nós chamamos Planters, em português, plantadores. E o Planters tem um alvo muito simples. Nós desejamos encorajar e equipar plantadores de igrejas nativos, gente da terra, nos países onde o evangelho menos tem se espalhado. São 37 países, entre a Ásia, o Oriente Médio e Norte da África, e entre povos minoritários da América Central e do Sul. E nós temos, então, nos últimos anos, trabalhado em alguns países dessas regiões. E nesse ano eu visitei um desses países, não vou dar detalhes por questões de segurança, um local difícil para a pregação do Evangelho, onde a igreja é muito perseguida por ser igreja, por amar a Jesus, onde é proibido falar abertamente o nome do Senhor Jesus. Eu estive ali com 5 casais de plantadores de igrejas, em uma região difícil, árida. E aqueles casais, eu havia estado com eles antes da pandemia, e dado ali um treinamento sobre plantio de igrejas para eles naquele país. E quando em 2020, a pandemia começou, eles me escreveram dizendo: pastor Ronaldo, nós já vamos para aquela região, menos alcançada pelo Evangelho, onde é fechado para a evangelização, porque há uma tal de pandemia chegando, e se houver um lockdown, nós já queremos estar lá. Eu falei: meus irmãos, minhas irmãs, é muito difícil. Você vai se mudar para uma nova terra, uma nova língua, um novo local, onde você é perseguido por ser cristão, antes da pandemia chegar. E eles falaram: é exatamente isso. E para lá foram. Ficamos em contato durante esse tempo, de 2020, agora até início de 2022, no mês de abril, entre abril e maio deste ano, estive com eles, ali onde eles estão, e meus irmãos e irmãs, pela graça de Deus, neste lugar onde é proibido você falar abertamente o nome do Senhor Jesus, durante a pandemia, eles plantaram 2 igrejas, para a glória de Deus, 2 igrejas. Igrejas lares, que se reúnem nos lares, um dia aqui, outro dia lá. É secreto, é sigiloso, ninguém pode saber. Mas um desses casais, o casal mais velho, não se contentando em pregar o Evangelho e plantar igrejas, esse casal percebeu que no vilarejo que eles moravam, havia naquelas ruas 15 meninas órfãs, 15 meninas, passando fome nas ruas. Não tinham nem mãe, nem pai, e sujeitas a todo tipo de problema e provação que você pode imaginar, aquelas meninas naquelas ruas. Eles não pensaram 2 vezes, mesmo com um sustento apertado, mesmo debaixo de perseguição, mesmo morando em um local com apenas um quarto e um segundo espaço pequeno, eles adotaram 15
Não adotaram 2 nem 3, adotaram 15 meninas, levaram para casa. E ali vestiram aquelas meninas, e amaram as meninas, e colocaram as meninas na escola, e ensinaram a palavra de Deus às meninas, 15, felizes. Certo dia receberam uma intimação do juiz de uma cidade próxima, e lá o casal se apresentou, e o juiz perguntou: é verdade que vocês adotaram 15 meninas que estavam nas ruas? Eles falaram: é verdade. É verdade que vocês são cristãos? Eles disseram: é verdade. E o juiz escreveu e disse: vocês têm 24 horas para devolverem as 15 meninas para as ruas. Aquela mulher me contou essa história em lágrimas. Ela disse que olhou para o juiz naquele dia, naquele momento, e disse: eu quero entender bem, o senhor quer dizer que porque somos cristãos, o senhor prefere que essas 15 meninas órfãs passem fome e todo tipo de provação nas ruas, do que vê-las morando com um casal que ama Jesus? E ele diz: é exatamente isso. Vocês têm 24 horas, senão serão presos. O casal voltou para casa com o coração dilacerado, conversou com os outros 4 casais de plantadores de igrejas, com aqueles cristãos recém-convertidos ali da região, e todos foram e falaram: nós temos uma solução, nós vamos distribuir as meninas. Cada família pega ali 1, 2, 3 das meninas e adota as meninas. Isso não vai chamar a atenção do juiz, e nós podemos fazer um rodízio. Ficamos com essas meninas talvez alguns meses, depois em outra casa, até que esse problema maior passe. E assim fizeram, espalharam aquelas meninas, fazendo um rodízio, perigoso. Se alguém denunciasse, seriam imediatamente presos, porque não estavam cumprindo a ordem judicial. No meio de tudo isso, antes de voltar para o Brasil, eu ouvi a história. Eu vi que as meninas estavam em algumas casas, bem cuidadas, amadas, na escola. E aí eles falaram: Ronaldo, antes de você voltar ao Brasil, é um domingo, nós vamos pela manhã ter um culto, e nós vamos pela primeira vez reunir as 2 igrejas, porque são igrejas lares, e sempre se reúnem em lugares diferentes, por questões de segurança, mas nós encontramos uma casa fora da cidade, nós vamos nos reunir ali naquela casa, as 2 igrejas, você vai pregar no culto no domingo pela manhã. Eu falei: que bom, façamos isso. E é naquele domingo pela manhã, eu me lembro, meus irmãos, ali nós chegamos, e já ouvimos ali o louvor, aquelas 2 igrejinhas reunidas, louvando o nome do Senhor Jesus, e eles falaram: Ronaldo, nós vamos entrar aqui pela frente, você entra por trás, tem uma cadeira para você se sentar, fique ali, aqui nós sentamos mais nas esteiras, aqui no chão, mas você que é de fora, colocamos ali uma cadeira, pode sentar, entre por trás. E eu passei ali por trás, quando eu cheguei, ali aquelas 2 igrejas reunidas, em uma igreja, louvando o nome do Senhor Jesus. Qual foi a primeira cena que eu vi? Aquelas 15 meninas, nas primeiras fileiras, dizendo: louvado seja o nome do Senhor Jesus. Isso acontece, meus irmãos, porque há necessidade em toda parte. Jesus deve ser anunciado. E quando nós temos corações compassivos, Deus é glorificado. Vamos orar? Você pode ficar de pé comigo uma vez mais. O tema dessa conferência é... Qual é o tema, irmãos? Qual é o tema, irmãos? Rogai. Nós vamos orar, nós vamos rogar nesse momento. E nós vamos rogar ao Senhor que Ele use as nossas vidas onde nós estamos. Rogar ao Senhor que Ele use a sua igreja, que possa continuar frutificando. Nós vamos rogar ao Senhor que envie trabalhadores para a sua seara. Você vai orar pelo que está no seu coração nesse momento. Feche os seus olhos, abra o seu coração e fale com o Altíssimo. Rogue ao Senhor. Há um desejo, há uma visão, há uma necessidade. Talvez você foi lembrado nessa noite de uma necessidade, ou de uma oportunidade. Alguma coisa que pegou a sua mente, desceu ao seu coração. Ore ao Senhor nesse momento. Ore ao Senhor. Ó Pai, nós oramos ao Senhor neste fim de culto, porque nós confiamos no Senhor. Nós precisamos do Senhor. E nós esperamos, ó Deus, somente do Senhor. O Senhor é o nosso Deus.
Não há outro caminho, não há outra pessoa, não há outra resposta. Ó Pai, nós queremos rogar nesse momento como igreja aqui reunida, em nome de Jesus. Nós queremos rogar pelos de perto e pelos de longe, que não conhecem o Evangelho, em nome de Jesus. Do outro lado da rua, ou do outro lado do mundo, ó Deus, abra uma oportunidade. Envie um cristão. Ó Pai, envia a tua igreja. Senhor, envie cada um de nós. Senhor, abra os nossos olhos para enxergarmos os teus propósitos. Perdoa-nos, ó Deus, quando nós gastamos mais tempo pensando em uma roupa nova, em um celular novo, do que pensando e orando pelo vizinho perdido que está ao nosso lado. Senhor Deus, dá-nos corações compassivos, como o coração de Jesus, que viu as multidões exaustas, sem esperança, aflitas, sem forças, sem pastor, sem direção, e teve compaixão delas. Senhor Deus, nós pedimos, dá-nos compaixão. Ó Deus, aqui em Manaus, dá-nos compaixão. Ó Deus, entre os ribeirinhos, indígenas, dá-nos compaixão. Senhor, entre os ciganos, os quilombolas, os imigrantes, os surdos, os sertanejos, dá-nos compaixão. Senhor, entre os países, territórios, povos e nações e línguas, sem quase nada da palavra do Senhor, dá-nos compaixão. Senhor, aquele que é colega no escritório, aquele que é colega na universidade, aquele que é habitante do nosso condomínio, da nossa rua, dá-nos compaixão. Enche o nosso coração de compaixão. Nós oramos, rogamos, em nome do Senhor Jesus. Amém, ó Deus.